Você não aguenta mais viver relacionamentos ruins? Parece que todo homem que se aproxima de você, ou que você atrai, ou que você aceita, ou que você convive, são homens ruins? Será que todo homem trai? Será que todo homem, hoje em dia, tempos modernos, são homens ruins? Será que ainda tem homens bons? No vídeo de hoje você vai descobrir os padrões que têm feito você atrair, aceitar ou conviver com homens ruins. E eu tenho um detalhe para você. Cada homem que você está atraindo por aí, você precisa, permite e prefere. Mas calma, não briga comigo ainda não, fica comigo até o final porque você vai entender. E talvez esse vídeo, nesse tenha a chave para você quebrar um padrão que tem te feito viver relações ruins por muitos e muitos anos da sua vida. Meu nome é Ramon Galimberti, eu sou especialista em relacionamentos e é um prazer ter você aqui. E se você está chegando agora e não me conhece, já clica no botão para se inscrever, para o YouTube te entregar os meus vídeos, para você conseguir construir um relacionamento que você merece. Talvez você ainda não possa viver, mas depois desses vídeos que você vai assistir aqui, principalmente desse, vai ficar claro que existe um padrão aí que você está rodando e que você precisa quebrar para viver um relacionamento saudável. Vamos juntos? E antes de te apresentar esses 3 padrões para você identificar qual você está rodando, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você esteja aí se perguntando, será que existem homens bons ainda hoje em dia? Então eu quero que você pense, você conhece uma mulher que se relaciona bem hoje? Que namorou, noivou e casou e está no relacionamento que ela tem orgulho, que ela está apaixonada, que ela ama, que dá até aquela invejinha de como é que será que ela conseguiu? Tem 2 respostas aqui. Talvez você diga, conheço, Ramon, e se acredita que não fui eu ia até sair com aquele carinha, mas aquela amiga saiu primeiro e deu certo, mas eu não sei porque eu não consigo homens bons, mas eu conheço sim, conheço uma mulher que tem um homem bom. Ou talvez você faça parte do time de mulheres que diga, relacionamento bom? Nunca vi, nem comi e nem ouço falar, porque do meu lado, as minhas amigas nenhuma tem. Minha mãe não teve, minha tia não teve, minha avó, coitada, meu avô vivia botando chifre nela. Minha mãe, pelo menos, ela deu conta de picar o pé na bunda do meu pai. Minha tia tá lá, carregando aquele jumento velho até hoje. E eu não sei em qual desses 2 casos você está, mas se você está nesse segundo e não conhece nenhuma mulher no relacionamento bom, você está num caso pior. Recentemente eu fui assistir um filme com a minha noiva. Nós estávamos em um cinema, aquele cinema gostoso que você deita assim para trás, sabe? E ela queria muito ver um filme de um livro que ela assistiu chamado É Assim que Acaba. Enquanto ela assistia o filme, ela olhava para mim de lado assim, no jeito de dizer, entendi, é aquele padrão que você falou, né? É aquele padrão que você falou. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas tem uma hora muito peculiar, e se você não assistiu, assista, e se você assistiu, você vai se lembrar, em que a atriz, ela pega no velório do pai dela, chamam ela para dizer algumas palavras, chega lá, pega um papel e abre com tudo aquilo que ela enxergava de positivo no pai dela. E ela olha para o papel e a câmera mostra o papel. O que você acha que estava escrito? O que você acha que tinha nesse papel? Uma descrição de 5 tópicos de um homem incrível que foi o pai dela? Ou coisas ruins sobre o pai que ela teve? E eu te digo, no papel não tinha nada. O papel estava vazio, o papel estava em branco. Sabe o que isso significa? Que a maior referência que ela deveria ter sobre um homem saudável estava vazia. É uma mulher que não tinha referências sobre o que é ter um primeiro homem saudável na vida dela. E entenda, não é uma relação romântica aqui, é uma relação de referência, porque os padrões são instalados através das suas referências. E se você teve referências ruins, eu sinto muito, mas você tem padrões aí para quebrar, porque toda relação mal resolvida no passado interfere no presente e está impedindo o seu futuro. E quando eu falo de pais, é isso que eu estou falando. Toda mulher que ou teve pai ausente e a mãe
resolveu tudo dentro de casa, mas ela não teve uma referência masculina. Não, Ramon, mas eu preferia que o meu pai fosse ausente, ele era presente, mas ele era um lixo. Pais ruins, relações de brigas, se você viu isso na sua infância ou teve um pai ausente, eu sinto muito, mas te falta uma referência masculina, isso fez uma falta que você não tem noção. Ramon, mas é por isso que eu estou vivendo o que eu vivo hoje? É porque eu não tive pai presente? Ou é porque o meu pai brigou com a minha mãe? Ou porque ele traiu a minha mãe? Não necessariamente. Ué, mas por que você está dizendo isso então, Ramon? Porque aquilo que você viveu lá atrás instalou em você um padrão que você repetiu no seu repertório. As suas experiências, perceba o quanto elas foram parecidas com aquilo que você viu seus pais viverem. Ou ainda, preste atenção. Tem mulheres que não conseguem se relacionar com outros homens ou não conseguem atrair nenhum homem que elas consideram bom o suficiente ou melhor do que os próprios pais, tentando honrar a imagem que elas tiveram do próprio pai. E por que é tão importante você identificar esses padrões? Se você estava presente para o filme que eu falei, aquela atriz, e foi um filme baseado em fatos reais, por não ter nada escrito naquele papel, sabe o que ela viveu? Relacionamentos com homens ruins. E o último que ela arrumou, primeiro começou a cometer alguns escorregões. Só que ela achou que estava tudo certo. Depois, ele, sem querer, bateu o braço nela. E ela achou que estava tudo certo. E depois, sem querer, ele foi fazendo outras e outras coisas que pareciam coincidência. Mas aprenda uma coisa, coincidências não existem. Tudo são evidências. E se você está atraindo, aceitando e convivendo com homens ruins, isso não é coincidência. Você não foi escolhida por Deus para sofrer. Você não foi escolhida por alguém para dar errado na vida. Não é isso que está acontecendo. Você só está repetindo padrões inconscientes e sem perceber. E se você não quebra esses padrões, isso não para. Mas Ramon, não é uma questão de tempo? Daqui a pouco eu acho um cara bom. Quantos anos você tem? Se tempo fosse a solução, toda mulher idosa que ora, que se importa com a vida, que tenta ser uma boa mulher, estaria feliz, rica, com dinheiro no bolso e num relacionamento saudável. É isso que você vê? O tempo não é uma solução, o tempo é uma ilusão. Se o tempo fosse uma solução, estava todo mundo bem. A grande questão é, como é que eu identifico os meus padrões e como é que eu faço para quebrar? Porque estão passando coisas pela sua vida e eu te garanto, você está ignorando. E eu quero começar deixando uma pergunta no ar para você. Para onde você vai ou para onde você volta quando os relacionamentos que você tenta dão errado? Ou o que você tem que fazer ou o que você evita ter que fazer quando os relacionamentos que você tenta dão errado? Mas Ramon, onde estão os homens bons? Eles existem? Eu preciso te dizer, se você está aqui e não está conseguindo viver relações saudáveis, os homens bons não estão no mesmo mundo em que você vive. Os homens bons não existem no mundo em que você está. Como assim, Ramon? Você já viu uma mulher que vai para a igreja, arruma um homem bom, e a outra que vai para a mesma igreja, arruma um homem ruim? Às vezes é esposa de um pastor e o cara bate, o cara maltrata, e às vezes a outra também é esposa de um pastor e dá certo. Tem mulher que consegue encontrar um cara bom numa balada e tem outra que vai pra balada e só encontra traste. Tem mulher que abre a conta no Tinder e encontra um cara da vida dela. Tem mulher que abre a conta no Tinder e fala, o que eu vim fazer aqui? Não é sobre onde você procura, é sobre os padrões que você carrega. Porque você está atraindo os homens compatíveis com as feridas abertas que você tem e com os padrões negativos que você carrega. Então, uma mulher que tem padrões ruins, não importa o lugar que ela vá, ela pode ser apresentada para o amigo daquela melhor amiga dela. O cara vai ser ruim. Já ouviu falar naquela mulher do dedo podre? O problema não é o dedo não, porque se tirar o dedo dela, ela não encontra um homem bom. Se o problema fosse o dedo, era só arrancar o dedo, era mais barato. O problema está em outro lugar, são os padrões enraizados que essa mulher carrega. E todo padrão tem aquilo que você precisa, permite e prefere. Aí nessa hora você vai dizer para mim, eu sei que você está saltando da cadeira e eu te entendo. Como assim, amor? Eu só atraio homem banana.
eu só atraio homem cafajeste, que o bicho me promete o mundo e o fundo, mas ele sempre vai embora. Ou ele me deixa sozinho e me troca por outro. Você tá querendo dizer que eu preciso disso? Não, você tá de sacanagem comigo, Ramon. Todo padrão tem aquilo que você precisa, permite e prefere. Isso vai ficar claro para você. Por exemplo, tem mulheres que elas foram criadas igual se fosse num cabresto. Elas foram muito, muito bem criadas. Tão bem criadas que elas não têm direito de errar. Tem mulheres que você olha para elas, elas são perfeitas. Perfeitas demais. E eu te pergunto, perfeitas para quem? São mulheres que não dão conta de desapontar os pais. E muitas delas, às vezes com 30 anos, elas nem se percebem. Estão morando com os pais ou quando terminam o relacionamento, acabam voltando para a casa dos pais. E acabam ficando sempre por ali. Elas não desapontam ninguém e elas se sentem mal se desapontarem. E essas mulheres desenvolvem um padrão chamado inocência. Parecem mulheres maravilhosas, mas às vezes elas entram em relações e elas olham pro cara e dizem: mas esse cara não me ajuda, esse cara não é um parceiro, ela não combina comigo, mas ela é boazinha demais, ela não consegue sair dali. E ela vai para um lugar que eu chamo de limbo, que é quando você não decide, os problemas vão decidir por você. É nessa hora que todo mundo fala assim: nossa, mas que mulher boa, né? Deve viver um relacionamento maravilhoso, porque ela não reclama dele, ela não fala mal do cara. E quando fala é baixinha para uma pessoa para outra, ela não sai falando mal do cara, ela parece incrível. E de repente, alguém conta para ela, não é nem ela que descobre, viu? Amiga, aquele boy, aquele cara, aquele homem, acho que não é muito bom para você. Você é boa demais para ele. Desculpa ter te falar, mas ele tá te traindo. Aí ela, eu não acredito. E ela chora, entra naquele lugar de tristeza e realmente ela tá vivendo isso. Mas ela já sabia. Ela sabia que aquela relação não era pra ela. Ela sabia que aquele homem não era bom pra ela, mas ela não sai. Sabe por quê? Porque ela tem medo de desagradar até ele. Ela tem medo de ficar feia, às vezes até pros amigos da igreja, pras pessoas com quem ela convive, pros pais. Ela tem medo de estar errada. E ela precisa de um problema grande o suficiente para que aquele problema justifique o fato dela não precisar mais estar com aquele cara. E muitas vezes não é nem ela que sai da relação. É alguém que diz para ela, incentiva: amiga, você tem que sair. Ou a mãe que diz: filha, não fique com esse cara. Ou o pai que diz: filha, volte para cá, porque esse homem não é bom para você. E nisso, constrói nela, fortifica nela e nutre nela aquele padrão de inocência. Não foi culpa minha, eu queria que tivesse dado certo. E ela vai viver relações e continuar precisando atrair esse tipo de homem que faz ela de boba, às vezes faz ela de palhaça, para que ela consiga justificar o fato de não estar ali e de que outra pessoa diga: não fique aí, você é boa demais para ele. Conhece alguma amiga assim? Ou você já viveu esse padrão de inocência? Ficou numa relação, sabia que não deveria estar ali, mas você acabou ficando até acontecer um problema grande o suficiente para que outras pessoas, inclusive, te dissessem: fica aí não, você é boa demais. Isso se repete. Já viu isso acontecer? E se você quer saber mais sobre isso, eu falei no vídeo anterior sobre o terceiro degrau da escada dos relacionamentos, a mulher que está no limbo. Um relacionamento que já não tem amor, já não tem paixão e ela não sai até que um problema apareça. Se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui em algum lugar da tela. Depois desse vídeo, corre lá e assista esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai fazer muito sentido para você. E talvez você esteja aí se perguntando: longe de mim, inocência, eu não, Ramon, eu bato na mesa. Homem ruim comigo passa perrengue, agradar pai e mãe, eu tô fora. Talvez você se enquadre no segundo tipo de padrão. Você é reconhecida justamente por resolver problemas, e às vezes nem só os seus. Você é reconhecida por resolver seus problemas, problemas da sua mãe, problemas do seu pai, problema de um monte de gente. E por isso que você precisa de relações ruins, porque a mulher que aprendeu a ser reconhecida por problemas precisa de problemas para continuar sendo reconhecida. Conhece alguém assim? Eu chamo essa mulher de Hulk.
tudo ela pega, tudo ela resolve. As amigas chegam perto dela e ela é aquela mulher mais forte da mesa. E às vezes ela é mais forte até do que os próprios homens. É aquela mulher que é reconhecida pelos problemas que tem. Reconhecida porque deu conta de criar todos os filhos sozinha. Tá bom, isso é incrível. Mas como é ruim para os filhos não terem uma referência masculina saudável? Ela é reconhecida por estar em 2, 3 empregos e ainda ganhar pouco. Ela é reconhecida porque não tem um relacionamento bom, mas foi a única que ficou para cuidar dos pais. E essa mulher que tenta viver 2 vidas, acaba não vivendo nenhuma. E agora eu te pergunto, você conhece uma mulher assim? Que vive cheia de problemas? Ela até se relaciona com o cara, mas parece que quando ela ajusta a vida do cara, o cara vai embora. E você fala, menina, você ajustou a vida do fulano. Fulano passou pela sua vida? Voou. O ciclano passou pela sua vida? Voou. O terciano passou pela sua vida e voou. Mas quando eles voam, eles não ficam com você. Que ruim, né? Eles sempre te deixam. Não, porque ela só fica com eles enquanto eles estão dando errado. Quando eles dão certo, eles não podem ficar na vida dela, porque a vida dela ficaria leve. E para a mulher que aprendeu a carregar peso, é pesado ser leve. Se você tira um peso dela, ela bota outro. Se você tira um peso dela, ela bota outro. Se você colocar um homem bom, não combina, porque a vida dela fica leve. E para a mulher que aprendeu a carregar peso, se você deixa a vida dela leve, ela fala, o que eu faço com isso? Vida boa? Não. Alguma coisa de ruim vai acontecer. Esse homem tá me tratando bem? Não, ele vai me trair. Você tem alguma amiga assim, que vira pra você, depois de sair com o cara e fala assim, menina, eu preciso achar alguma coisa de errado dele, porque ele parece ser bom demais para ser verdade. Essa é a mulher que não tem permissão para ter um cara bom. Ela precisa carregar algum peso. E se você conhece alguma amiga assim ou se identificou com esse padrão da necessidade de ser reconhecida pelos problemas que tem, coloca aqui nos comentários e me deixe saber e vamos quebrar esse padrão. Mas talvez você diga, Ramon, eu não fico naquele lugar na inocência. Eu também não busco reconhecimento. Mas o fato de você terminar os seus relacionamentos e dar errada, muitas vezes pune as pessoas próximas a você. Tem muita mulher que dá errado em um relacionamento, às vezes bom, para punir a mãe, porque a mãe não foi presente o suficiente. Ou dá errado no relacionamento para punir o pai porque ele foi ruim. E quando ela dá errado, ela acaba voltando para casa da mãe, acaba voltando para casa do pai, acaba se endividando. E quem são as pessoas que precisam ajudá-la? São aquelas pessoas nas quais ela sentiu falta lá atrás. E tem muita mulher hoje em dia dando errado, não é só por causa de mãe e pai. Às vezes ela está tentando se relacionar com o cara no presente, mas ela está tentando punir o ex ou provar pro ex o quanto ela era incrível. Eu vou mostrar para ele que terminou comigo quem ele perdeu. E ela tenta ir para uma próxima relação e ela tenta encontrar um cara não para construir uma vida, mas para provar para o outro o quanto ele foi infeliz, desculpa a expressão, até burro de ter deixado ela. E a mulher que tem a cabeça cheia de passado não tem espaço para um futuro novo. Toda a relação do passado mal resolvida interfere no presente e impede o seu futuro. Se você se identificou, se percebeu em alguma dessas relações do passado mal resolvida ou não teve presença masculina saudável na sua infância, você está vivendo e repetindo esses padrões que nós vamos quebrar. É por isso que eu disse que todo padrão tem aquilo que você precisa, permite e prefere. Mas Ramon, como assim precisa? Agora você vai ter que me explicar. Porque o meu pai foi um homem maravilhoso. Inclusive, Ramon, deixa eu te dizer, não tem homem melhor que meu pai. Nossa, eu saio com os caras aqui, tô namorando um cara aqui, um homem que... Desculpa, Ramon, mas não dá metade do meu pai. É? E os outros que você se relacionou, davam metade do seu pai? Você sabe o que é um pai bom? É um pai que se tornou desnecessário na vida da filha. E tem muita mulher vivendo esse padrão. Ela tem tanto pai como uma figura incrível, masculina, maravilhosa, que os homens que ela atrai são sempre menores do que o pai. Ela não pode se relacionar com um cara maior que o pai. É aquela hora que quem resolve a vida dela não é nem o namorado, ou às vezes até o marido que casou, mas é o pai. É o pai que troca o chuveiro, é o pai que ajusta o carro,
É o pai que até empresta um dinheiro quando precisa. Esse é o tipo de pai que parece bom, mas é o pai que criou a filha não para ser feliz em um relacionamento com alguém, mas para ser dependente dele. É a filha que nunca consegue ir para a vida, porque o pai dela não deu conta de se tornar desnecessário. O pai continua sendo necessário na vida dessa mulher que tem 30, 40, 50 anos. Ai, meu pai foi bom. Se o seu pai não se tornou desnecessário na sua vida, desculpa, mas ele não foi bom o suficiente para te mostrar como ser independente dele. E quando ele morrer, o que você vai fazer da sua vida? Tem mulheres que respondem, eu prefiro ir junto, de tão presas que elas estão. Ai, Ramon, mas o meu caso é diferente. Eu não sou presa com meu pai. Meu pai nem foi bom. Aquele traste traía a minha mãe e eu sempre disse, eu vou ser independente. A minha mãe sempre me falou, seja independente, não dependa de homens, porque olha o que o seu pai fez comigo, seu pai nos abandonou. E essa mulher diz assim, não, Ramon, não tenho nada, não estou presa ao meu pai, ele nem foi bom, inclusive nem a minha mãe foi boa, eu vivo sozinha, não dependo de ninguém. Tem muitas mulheres que só dão errado para não dar o gosto dos pais em ter dado certo. Quando você vê uma mulher bem casada, com 2, 3 filhos, rica, feliz, viajando, o que você pensa sobre o pai e a mãe dela? Que eles foram ruins ou que eles foram bons? Responde aí. A mulher deu certo. Tem um relacionamento feliz. Os pais foram ruins ou foram bons? Foram maravilhosos. Todo mundo pensa que uma mulher que deu certo, é rica, está num relacionamento feliz, teve pais bons. E tem a mulher que tem o padrão de punição, sabe o que ela faz? Ela dá errado sem perceber, de forma inconsciente, só atrai homens ruins. E quando atrai um bom, dá um jeito de dar errado, sabe por quê? Ela não quer dar o prazer pro pai, pra mãe, para as pessoas que criaram ela, de mostrar, eu dei certo, eu liberei vocês. Tem muita mulher que só dá errado e tem o padrão de dar errado para não liberar os pais, para não liberar o ex. E deixa eu te dizer, se você teve um pai ausente, se você teve uma mãe que não foi uma boa referência feminina, ou se você tem ex de longa duração, eles estão naquilo que eu chamo de núcleo emocional. E é por isso que você precisa, permite e prefere essas relações. Porque quando elas dão erradas, você mantém os padrões que você carrega. E como eu disse, toda relação mal resolvida do passado interfere no presente e impede e limita o seu futuro. Não é possível quebrar os padrões sem corrigir as relações. E essa é a solução que você precisa. Corrija as suas relações do passado. Ramon, mas o passado está pesado, está me pesando. O passado só pesa enquanto você continua carregando ele. E quando você corrige essas relações que te causaram mal ou geraram uma deficiência, uma distorção nas suas referências, eu te garanto, você vai começar a atrair homens que você nunca imaginava existir. Ou os relacionamentos que você está vivendo hoje e que poderiam ser bons, eles não vão precisar acabar. Talvez você esteja agora do lado de um cara que você pensa, esse cara não funciona. Talvez você só esteja jogando ele fora ou mandando ele embora porque você não tem permissão de ter um homem bom na sua vida. E nesse vídeo você descobriu que os homens que você atrai, aceita e convive só estão aí por causa dos padrões que você repete, que são compatíveis com as feridas abertas que você carrega por causa do passado mal resolvido. E quando você corrige essas relações, eu te garanto, esses padrões, eles caem, eles não ficam mais por aí. E o tipo de homem que você começa a atrair, a aceitar e a conviver, são totalmente diferentes dos homens que você só atrai por causa dos padrões que você tem. Ramon, e como é que eu faço para corrigir essas relações? Agora sim, eu preciso ter um pouquinho mais de tempo com você para te mostrar como corrigir essas relações para de uma vez por todas ir para o jogo e quebrar esses padrões. Eu não consigo quebrar os padrões agora todos, Ramon. Não, porque um padrão, você não quebra ele vendo, você só quebra um padrão vivendo. Não tem como quebrar um padrão vivido, só tem como quebrar um padrão vivendo. E para isso eu preciso te provocar e te colocar em movimento. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. E se você chegou até aqui e não aguenta mais conviver com esses padrões e quer viver um relacionamento saudável, já se inscreva no canal agora,
para receber a notificação do próximo vídeo. Meu nome é Ramon Galimberti, eu sou especialista em relacionamentos e eu quero fazer você construir um relacionamento saudável que você merece. Eu acompanho mais de 40 mil mulheres e quero te mostrar que sim, existe um caminho diferente dos padrões que você vinha carregando. E a gente se vê no próximo vídeo para corrigir essas relações e fazer você construir a relação que você merece.